Jaque, eu passo a palavra. Obrigada, Herê. Bom dia a todos. Você já está compartilhando, Herê? Já estou compartilhando. Vocês não veem? Eu vou compartilhar novamente. Só um momento. Agora Bom dia. apareceu? Sim, Herê. Ok. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 13ª TPC formativa de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje nós vamos falar sobre a articulação entre os materiais pedagógicos oficiais SAEB e a prática docente. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, supervisor de ensino do Núcleo Pedagógico Curto do som. PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Pode passar, Ere. A nossa equipe, Alessandra Perticarrari, PCNP de Biologia, Ana Lúcia, PCNP de Matemática, Heretiano, PCNP de Matemática, eu, Jaqueline, PCNP de Projetos, e o José Ricardo, PCNP de Química. Já que eu vou A subir nossa... o áudio. Ok. A nossa epígrafe de hoje. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Nelson Mandela. A intencionalidade do nosso TPC é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial neste período de estudos e aprendizagem. Os nossos objetivos: tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão. Refletir sobre a articulação das matrizes de habilidades essenciais e do SAEB em matemática. Reconhecer, em materiais pedagógicos oficiais, potencialidades para o desenvolvimento da competência leitora e escritora. E eu convido para fazer a leitura de fruição o professor coordenador da Escola Yolanda Luiz Siquieri, Adriano Evangelista. Adriano? Adriano está presente? Bom, ele deve estar com algum probleminha na conexão, né? Porque ele estava na reunião e caiu. Então, eu vou fazer a leitura que ele gentilmente cedeu a nós. Se tiver que escolher algo na vida, escolha ser. Monja Quen. Estamos o tempo todo fazendo escolhas e não prestamos muita atenção à repercussão que essas escolhas podem ter na nossa vida. Porque uma coisa é certa, está tudo interligado, interconectado. Nada existe separado. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, como nós agimos no mundo, vai transformar coisas à nossa volta. Tinha um grande fotógrafo chamado Cartier-Bresson, que dizia que existe uma coisa que se chama o momento decisivo. Às vezes ele ficava lá um tempão para tirar fotografia de alguma coisa, mas ele dizia que existia um momento decisivo. Às vezes, de repente, o pássaro passou. Estava tudo quieto, tudo igual, mas tem um momento que alguma coisa acontece e que transforma a mesma fotografia.
Isso é a nossa vida. Tem momentos decisivos, momentos que a gente tem que perceber qual é a decisão correta. Se eu clico na câmera ou não, se eu gravo isto ou não, se eu me manifesto nesse momento ou não. É preciso estar desperto, acordado. Se eu estou meio adormecido, eu perco o momento decisivo. Eu perco o momento da minha ação adequada no mundo. E agora eu passo a palavra para a PCNP Alessandra. Bom dia, pessoal. Boa formação para todos nós. Sejam bem-vindos a mais um momento aí de interação, de reflexão. Nós vamos iniciar a nossa fala trazendo para vocês algumas considerações rápidas sobre o mecanismo que a gente utiliza no final de toda a TPC, que é a nossa avaliação. Nós gostaríamos de fazer algumas pontuações com vocês e trazer também uma novidade a partir dessa nossa TPC. Primeiramente, né, deixar claro aí a todos que a avaliação ela é de extrema importância, né? Nós estamos tratando aí desse tema ao longo das ATPCs, colocando a avaliação como uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de diagnóstico. Então, esses momentos de devolutiva de vocês também nos servem para isso. Nesse sentido, a gente pontua que as avaliações são lidas, né? Que as sugestões são acolhidas. Porém, pessoal, em algumas situações não é possível uma devolutiva imediata ou uma questão até mesmo de sair um pouco da nossa governabilidade, algumas sugestões que nos são colocadas. Mas pensem aí que toda interação que vocês fazem é primordial para nós, é realmente lida, né, individualmente. E a gente pede aí, na verdade, né, até desculpa se em algum momento nós não atendemos às sugestões de vocês. E a gente gostaria de propor o seguinte: esse canal de avaliação, onde contempla aí a sugestão, crítica e até mesmo os elogios, a partir dessa TPC de hoje, a nossa proposta vai ser colocar um outro questionamento aí para vocês, tá bom? Nós vamos colocar uma questão que vem de encontro com a discussão do momento, com a discussão que nós estamos trazendo aí para vocês. As sugestões, as críticas e os elogios, que sempre são bem-vindos, nós gostaríamos de deixar claro a vocês que vocês têm um canal de comunicação direto conosco pelos grupos. Tem grupo de matemática, de química, ciências e biologia. Nós sabemos, né, o tanto que o Zap aí, os grupos, às vezes podem até cansar um pouco, vamos dizer assim, mas tem grupos que são essenciais. E esses grupos têm conotação de formação também. Então, entendam esse movimento aí pelos grupos e também vocês têm o link direto, pessoal, com a gente aqui na diretoria de ensino. Quando nós colocamos a vocês que nós realmente estamos juntos, que realmente nós acatamos, ouvimos aquilo que vocês têm para dizer, a gente tem que firmar isso num compromisso, vamos dizer assim, de uma via de mão dupla, tá? Talvez a resposta não é imediatista, aquilo que vocês sugerem, mas a gente está sempre aqui para dialogar com vocês. Então, sintam-se à vontade, ok? Na comunicação direta conosco aqui no Núcleo Pedagógico. Os PCs aí têm os contatos de todos os PCNPs, vou falar pela nossa área aqui. Sintam-se à vontade de quem não está no grupo e não deseja estar, que crie esse mecanismo de comunicação com a gente pelo núcleo pedagógico mesmo, por um e-mail, se não ficar, ou presencialmente aqui mesmo, um telefonema. Então, nós não estamos fechando esse canal de sugestão, pelo contrário, a gente gostaria de tornar esse canal mais próximo a vocês, para que a gente possa compreender as sugestões de vocês, que muitas vezes vêm de maneira muito ampla. E então, se a gente tecer um diálogo mais próximo, talvez a gente consiga, vamos dizer assim, né, alinhar essas sugestões numa prática em algo mais pontual.
tudo bem, pessoal? Não sei se eu me fiz clara aí, a gente está com a questão do tempo também, mas a gente coloca à disposição de vocês todos os canais abertos aí da diretoria de ensino e a nossa avaliação de hoje, esse questionamento que a gente coloca como sugestão, ele virá em forma de uma pergunta voltada ao que a gente traz hoje para reflexão. Pode passar, Irê. Só para que a gente possa contextualizar, nós estamos então hoje na terceira TPC, trazendo para vocês aí uma abordagem voltada à questão do SAEB, tá? E junto com essa abordagem do SAEB, nós trouxemos ao longo das últimas duas ATPCs importantes considerações, reflexões acerca não só desse instrumento de avaliação externa, mas como um instrumento de ferramenta, como uma ferramenta pedagógica. Trouxemos uma reflexão acerca da competência leitora e escritora em todas as áreas, teorizamos, buscamos trazer momentos reflexivos com vídeos, né, com trechos de filme, pontuamos para você a questão da leitura, da escrita, do potencial do nosso aluno, do desafio, né, que nós temos pela frente, que é tornar o aluno e nós mesmos, né, leitores, e é nesse sentido que a gente hoje amplia a nossa discussão, fechando um ciclo, tá bom? Nunca esgotando o assunto, mas fechando um ciclo de 3 ATPCs voltados a essa vertente colocada aí. Eu não sei se a nuvem de palavras está aparecendo para o pessoal, a minha tela está travada, mas aqui a gente tem, né, uma nuvem de palavras que coloca pontos chaves interessantes abordados ao longo das nossas reflexões das últimas ATPCs. Então, a gente tem um trabalho direcionado à questão não só do SAEB em si, mas de tornar aí esse momento reflexivo e subsidiá-los na prática de vocês. Todo movimento de formação, ele tem a intenção de fomentar isso, de fomentar a prática de vocês na sala de aula, tá joia? Então, a gente traz hoje vamos dizer assim, a gente vai alinhar, né, a gente vai buscar colocar toda a nossa fala na prática hoje, tá certo? Eu passo a palavra, então, para a Eretiane e para a Ana. Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aí ao que a Lê falou, né? Nós vamos fazer um trabalho para que a gente entenda como as habilidades essenciais, que a gente usou, né, o material do Aprender Sempre, como elas podem estar articuladas com a matriz de habilidades do SAEB, desculpa. Lembrando, né, que essas habilidades essenciais que estão no Aprender Sempre, elas foram selecionadas através do currículo paulista, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, e se fez necessário elencar essas habilidades, né, como essencial, como aquilo que o estudante precisa para ele continuar a sua trajetória. A matriz do SAEB, por sua vez, ela vai trazer os descritores, que vão ser os elementos que descrevem as habilidades trabalhadas nas avaliações externas. E assim como, né, no Aprender Sempre, nas habilidades essenciais, ela vai ter um foco para avaliar o que é essencial, avaliar aquele percurso do aluno. E a gente não pode esquecer que todo esse movimento que a gente faz, todo esse trabalho, e o trabalho que vocês realizam dentro da sala de aula, sempre com foco na aprendizagem do aluno, e entender a realidade da sala de aula, a realidade que vocês têm com o aluno, né, de vocês, e como trabalhar isso, tá bom? Pode passar, ele. Bom, então, para auxiliar vocês, o que a gente pensou, né, lá no trabalho de vocês na sala de aula, articulando o material, né, que a gente tem, o currículo. Tá funcionando aí? Oi? Tem alguém com o microfone aberto? Bom, então articulando, né, todo o material que a gente tem, o currículo paulista, o Aprender Sempre, as habilidades, né, os escritores do SAEB,
Então, a gente fez um recorte, né, do Aprender Sempre. Esse recorte, ele está no caderno do professor, do 3º bimestre, lá no 9º ano. E o que nós fizemos? Então, esse recorte, ele vai trazer a habilidade essencial e o descritor do SAEB. Bom, essa habilidade aí, ela está na sequência de atividade 1. Então, ela vai contemplar 2 habilidades, que são habilidades essenciais, que é a EF07-MA17 e a EF... Pode passar ele, por favor. E a EF08-MA13. Vocês podem observar que elas são habilidades do 7º e do 8º ano. Portanto, elas são habilidades de suporte para o 9º ano, tá? E a gente articulou essas habilidades com o descritor do SAEB, que é o descritor D29. Então, vocês podem perceber que em ambos ele fala em resolver problemas, né? Resolver problemas que envolvam proporção, tá? Então, quando a gente desenvolve, né, todo esse trajeto, todo esse percurso dessa primeira sequência de atividade 1, nós vamos estar contemplando a habilidade essencial e também um descritor do SAEB, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Heretiano, que ele vai mostrar para vocês como que a gente desenvolve esse percurso até chegar na habilidade. Tá bom? Passa a palavra, Ere. Muito obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao que a Ana apresentou, nós trazemos para vocês uma sequência de atividades, retiradas, como ela falou, do Aprender Sempre, do 9º ano, do 3º bimestre, que contempla essas habilidades EF07-MA17 e EF08-MA13. E qual a finalidade de nós mostrarmos tal movimento? A nossa intenção é evidenciar 2 pontos bem importantes e, a partir deles, conseguirmos alcançar nossos objetivos, os quais falarei mais tarde, mais adiante. Primeiro ponto: tudo o que precisamos para que o nosso trabalho flua está pronto, está em nossas mãos. Basta seguirmos o caderno do Aprender Sempre. Ou seja, ali no caderno do Aprender Sempre, quando nós pegamos, principalmente o caderno do professor, ele conversa conosco, ele nos instrui do que temos que fazer, ele nos mostra os passos que temos que tomar. E a partir dali, é óbvio que é uma sugestão, nós fazemos os ajustes necessários para a nossa sala de aula, para os nossos alunos. É claro que aquilo ali, com certeza, precisa de ajustes, mas cabe a nós pararmos e fazermos isso, tá? Nós veremos, com o modelo apresentado, que cada sequência de atividade proposta para nossas aulas tem intencionalidade e contempla todos os passos necessários para que o aluno consiga, de uma forma completa, aprender o necessário para que ele continue o seu percurso formativo. Segundo ponto, nós não devemos nem podemos pular nenhuma etapa da proposta. Ela é pensada, ela é estudada e é de grande importância que cada sequência seja contemplada por inteiro, por completo, pois só assim nós tentaremos garantir que o aprendizado do aluno será construído de tal forma que cada passo abordado em sua plenitude, ou seja, completo, para com que ele adquira integralmente o conhecimento que aquela habilidade está se propondo a fazer. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a sequência de atividade 1 do 3º bimestre do 9º ano.
Ela é dividida em aulas, tá? Duas aulas, tá? De 45 minutos. E a primeira atividade, ela sugere que nós trabalhemos a parte de comparando grandezas. Então, vamos lá. As aulas 1 e 2, comparando grandezas. A ideia é retomar a ideia de proporcionalidade e razão, que ele já vem estudando, tá? Por exemplo, nós temos duas habilidades do 7º e do 8º, que com certeza foram trabalhadas lá como habilidades essenciais. Aqui agora elas estão de suporte, né? Não menos importante. Daí a importância de nós não pularmos etapas, de nós não pularmos o percurso da sequência. Porque se isso foi bem aprendido no 7º ano, e na 7ª série, no 7º ano e 8º ano, o que é que vai acontecer? Quando ele chegar aqui no 9º ano, ele vai lembrar, né? Ele vai ter lembrado, ele vai visto que passou por isso. Então, nessas atividades 1, nós temos aqui, ó, leia cada situação a seguir e faça a comparação entre as grandezas por meio de razão. Ele dá um comando e aí ele traz exemplos para que você trabalhe com o seu aluno essa retomada para que esse aluno entenda ou volte a lembrar o conhecimento por qual ele já passou, que é o comparar as grandezas mesmo, né? Saber o que é uma razão, mostrar o que é a razão, mostrar aquela divisão e seguir. Tá? Nós temos aqui orientações, por exemplo, rotação por estações. Às vezes não cabe na sua sala de aula, não tem problema, adapte a questão, né? Nós temos aqui, nós podemos trabalhar aqui, gente, a competência leitora. Nós podemos trabalhar a competência leitora. Aqui vem, ó, estudantes, para a realização dessa atividade, vocês precisarão, ou seja, o livro, o Aprender Sempre, também está conversando com o estudante. Por que não fazer eles lerem? Por que não fazer eles interpretarem? Por que não fazer eles exercitarem a sua competência leitora? Está aqui. Nós já podemos linkar. Está nas nossas mãos. E seguindo, o caderno vem aprofundando cada vez mais a ideia dessa comparação. Aqui de uma forma já mais direta, não é? E aqui já na forma de proporção, ele já traz a proporção aqui, né? Ele não aponta um X, não aponta uma multiplicação. Talvez aqui você possa trabalhar a equivalência de fração, e aí vai, né? Aí você vai tem várias vertentes. E, por fim, ele traz uma questão do Enem, uma questão já mais elaborada, já mais complicada, para formalizar, para fundamentar a parte de comparação entre grandezas. Na aula 3 e 4, ele já vem para você identificar, ele já vem sugerindo que o aluno identifique se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E aí segue também os modelos de atividades. Eu não falei na primeira aula lá, mas eu acho interessante, por exemplo, esses objetivos da aula, por que não colocá-los na lousa, né? Por que não mostrar ao aluno o que é que ele vai ver? É interessante quando a gente já chega na reunião sabendo qual é a pauta, né? Para o aluno também é interessante que ele chegue na aula e veja, nós vamos ver isso hoje. São sugestões, né? E aqui ele também traz as atividades, ó, mais leitura aqui, ó, o estudante, mais uma vez o caderno conversando com o estudante. Por que não fazê-lo ler? Por que não grifar com eles as partes importantes? Por que não orientá-los em relação a isso? Eletiano, mas vai tomar muito tempo. Não é perda de tempo, isso é ganho. A partir do momento que você forma também seu aluno com a competência leitora e escritora, é ganho. Nós estamos ganhando esse tempo, nós estamos ganhando esse aluno, porque mais na frente isso vai fazer falta, né? Então nós temos aqui também a sequência de atividades, focando na identificação da diferença entre grandezas direta e inversamente proporcionais. São exercícios que têm a sua dificuldade, né, indo aumentando, vai aumentando. Aqui ele já pede para que o aluno crie, né?
alguma coisa, uma criação pessoal de uma situação, problema que ele entendeu, né? Que ele entendeu da sua vida sobre a identificação das grandezas direta ou inversamente proporcionais. E aí vai, né? Já vai aprofundando, já vai ficando mais complexo. E por fim, ele traz uma atividade, né, de um vestibular da PUC Campinas 2015, adaptado, para fundamentar, para formalizar o conhecimento do aluno. Ou seja, nós já tivemos 2 momentos aqui nas nossas aulas. Um, para o aluno comparar as grandezas. Temos o microfone aberto, só um momentinho, vou fechá-lo. Identifique, volta. Pronto. Tá. Nós já temos aqui 2 momentos das nossas aulas. Um momento em que o aluno vai comparar as grandezas, e depois que o momento em onde o aluno vai ler a atividade, vai identificar dentro dela a diferença entre grandeza direta ou inversamente proporcional. Aí mais competência leitora, né? Se o aluno não tem a competência leitora, ele não vai identificar nunca o que é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Ele vai ficar esperando nós colocarmos na lousa. Próximo momento, o momento de apropriar-se. Aí sim, nosso aluno olha a questão assim, a gente não precisa nem intervir em nada. O aluno já apropriou-se da ideia do que é grandeza direta ou inversamente proporcionais. Nós temos aqui o primeiro exercício, né? Ele traz aqui, determina o valor de x, e aqui nós podemos explorar várias coisas. Nós temos aqui a multiplicação do produto dos meios pelos extremos. Nós podemos falar aqui de relembrar a equação, relembrar a propriedade distributiva de multiplicação. Nós temos uma gama de coisas aqui para o nosso aluno apropriar-se da razão, que é o calcular, né? Que é chegar lá naquele momento e pôr a mão na massa. E aqui ele já vem com um contexto mais pesado. Ó. Ele já traz aqui um vestibular de 2020, nem adaptado, né? Questão do vestibular de 2020 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí ele já traz a questão do SARESP, ele já vai trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, exercícios para os nossos alunos. Questão do Enem 2012, essa foi adaptada. E por último, nós temos o resolvendo e elaborando atividades com a variação de grandezas. Aqui ele já não precisa mais nem se preocupar se o aluno vai identificar ou não. Aqui a gente já imagina que o aluno já identifica, já conhece, já consegue fazer a comparação e agora já vai resolver. E quando ele parte para a elaboração de um problema, aí sim nós temos a certeza que aquele conteúdo está dentro da cabeça daquele aluno. Ele realmente aprendeu, ele realmente entendeu. Porque se ele vai elaborar um problema, ele tem que passar por todos esses percursos que nós passamos. Ele vai precisar comparar, ele vai precisar identificar, ele vai precisar apropriar-se. E aí ele elabora. Está aqui algumas questões, né? Eu não sei, eu acho que o FSM é Universidade Federal do Sul de Minas, tá? Adaptado, eu não tenho certeza, só acho que seja. Nós temos uma questão do SAEB também. Nós temos uma questão da FUVEST, adaptada. Nós temos uma questão, outra questão da... SM não é Sul de Minas, apareceu RS aqui do Rio Grande do Sul. Então tá. E aí, com esses exercícios, nós vemos que todo o processo pelo qual nós passamos contempla os passos necessários
para que os nossos alunos continuem seu percurso formativo, porém, agora, com essa habilidade aprendida, com essa habilidade fixada, né? Esse é o nosso objetivo. Daí a importância de nós não pularmos nenhum passo. Se nós pularmos um passo desse, às vezes nós fazemos uma fissura no conhecimento, na aprendizagem do aluno, e aquilo ali vai ficar um vazio, não é? É igual nós estarmos em uma reunião e o palestrante fala uma palavra que nós não conhecemos. A partir dali, a um bom tempo daquela palestra vai virar um blá blá blá, porque nós vamos ficar com aquela palavra na cabeça tentando identificar o que é, não é? Então era isso que eu e a Ana nós gostaríamos de passar, de compartilhar com vocês nesse momento, a partir de um estudo que nós fizemos, né, eu e a Ana. Nós sentamos, nós nos debruçamos, e eu acho que o caminho também é por aí. Nós precisamos estudar. Não tem jeito, né? Nós, quando vamos para a sala de aula, nós precisamos estar com isso bem definido na nossa mente. O que é que nós vamos fazer? E o objeto de estudo está aí, está nas nossas mãos. Mesmo que você não tenha ele fisicamente, nós temos ele virtual, digital. Nós, no site do Núcleo, está lá os materiais do Aprender Sempre, as habilidades, as matrizes de referência do SAEB. Nós temos isso. Está tudo lá no site do Núcleo. Tá? Com isso eu finalizo, agradeço a atenção de todos. Eu agora passo a palavra para a Alessandra. Alessandra, é com você. Obrigada, Eretiano. Eu estou com um delay na minha tela, tá? Então eu estou com a tela parada lá atrás. Eu vou continuar, então. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela aí. Agora sim, voltou. Vou acompanhar então por aqui. A nossa fala agora, ela vem, na verdade, articulada com a minha fala inicial, de que o nosso objetivo hoje é colocar para vocês, vamos dizer assim, a prática, né? Tanto que o nosso título aí da nossa TPC refere-se também à prática docente, à articulação de tudo que nós abordamos de maneira reflexiva ao longo das ATPCs, principalmente dessas últimas ATPCs que trouxeram aí uma frente de análise pautada no SAEB, e a gente, na verdade, buscou, né, tecer uma linha de pensamento de que o SAEB realmente está no momento, vamos dizer assim, nós estamos no momento atípico, estamos falando de uma avaliação externa e, ao mesmo tempo, a gente está falando, como a Ana colocou inicialmente, da aprendizagem. O nosso foco é a aprendizagem. Por mais que a gente pegue caminhos, a gente traga reflexões aí, né? O nosso foco aqui, enquanto formadores, vocês aí, enquanto professores, nós estamos com foco na aprendizagem. Falar de avaliação externa num período como esse é realmente, talvez possa até gerar um desconforto. Então, a nossa ideia é trazer para vocês que, independente da avaliação, né, externa, interna, o nosso movimento na escola de aprendizagem, ele vai colaborar para essa constituição aí do aluno enquanto sujeito. O Heretiano e a Ana trouxeram aí uma articulação de material, né, aprender sempre, habilidades essenciais, descritores do SAEB, e agora eu, né, e o José Ricardo, nós vamos abordar aí a questão de ciência da natureza, levando novamente para vocês a questão do compromisso da nossa área, ou de todas as áreas, vamos dizer assim, em relação à competência leitora-escritora. E nós trazemos aí o material da primeira série do ensino médio, tá? O currículo em ação. É que eu fico um pouco perdida porque eu não estou vendo na tela. Consegue virar aí? Só um minutinho, pessoal. Obrigada, viu, Kátia?
Pessoal, são só uns arranjos aqui, porque fica complicado a questão da tela, tá? Só um minutinho. Vamos lá então, pessoal. Vocês desculpem aí os contratempos, minha tela está atrasada e aí eu fico com uma fala meio presa, né? Meio empacada aí, porque eu não estou conseguindo conciliar a tela e fala. Agora sim, então a nossa proposta é trazer os materiais pedagógicos aí oficiais e colocar para vocês que toda essa parte teórica, ela se concretiza na nossa prática enquanto professor e se concretiza nos documentos oficiais, se concretiza na questão daquilo que a gente tem em mãos para desenvolver junto aos alunos. O currículo em ação da primeira série do ensino médio é um material, vamos dizer assim, novo, tá? Ele chegou no momento aí que nós estamos num contexto de ensino híbrido, é um material riquíssimo, pessoal. Ele traz, na verdade, aquilo que a gente tanto almeja, que é uma educação integral, tá? Que é uma educação aonde a gente trabalha não só a questão do desenvolvimento cognitivo, mas também o social e o emocional. A gente não vai falar do material em si, mas a estruturação dele é muito interessante. Ele traz aí a nossa área integrada, física, química, biologia. Ele tem todo um desenho, vamos dizer assim, né, voltado para o desenvolvimento de competências gerais da base, por competências específicas de área, e todo esse movimento do material, da sua escrita, atrelado à nossa prática, ela potencializa a questão do desenvolvimento dessa leitura e escrita dos nossos alunos. Tá, e agora então a gente tem uma situação de aprendizagem de biologia. A gente, na verdade, o meu objetivo aqui é colocar para vocês de que forma, né, a gente pode atrelar o nosso material a essa nossa prática que eu estou falando com vocês. Aqui a gente tem as competências gerais específicas da área, estou mostrando só, na verdade, a parte mais estrutural do material. A gente traz aí as habilidades, tá? Voltadas aí, estou falando de biologia, depois o Zé vai mostrar a parte de química, e a gente tem aí o objeto de conhecimento. É legal pensar, pessoal, que a gente está aí, na verdade, que eu falei, trabalhando de forma integrada, né, respondendo as mesmas questões e cada disciplina dentro da sua especificidade e ao mesmo tempo, né, construindo essa articulação tão importante para a educação aí integral. A atividade que eu coloco para vocês é uma atividade da página 124 a 127. O pessoal de biologia aí tem esse material. Quem tem a primeira série conhece. Mesmo aqueles que não são de biologia, que não têm esse material, eu acho que a proposta ela privilegia uma reflexão. Então, aqui traz, pessoal, é uma situação de aprendizagem que apresenta alguns momentos. Eu vou focar no momento 2, pensando, tá, que tem toda uma construção desde o primeiro momento, focado na investigação, focado no pensamento científico, crítico, né, criativo, que faz parte da nossa área. Então, só para vocês conseguirem se localizar no que eu estou falando, o primeiro momento dessa situação de aprendizagem traz aí uma reflexão sobre como, né, os alunos enxergam a aplicação da ciência no cotidiano deles. Então, aguça aí, né, nos estudantes o pensamento aí, a percepção de onde está a ciência, trazendo aí, na verdade, né, que a ciência está à nossa volta. Depois, pessoal, vem o momento 2 dessa situação de aprendizagem, que é o que eu quero, na verdade, chamar a atenção de vocês. Aqui a gente tem, né, duas imagens em que a gente vai iniciar, né, um questionamento, iniciar uma reflexão, iniciar um pensamento aí científico com a pergunta: em todo lugar tem ciência? E a partir deste questionamento, a gente traz aí uma imagem,
tá? Uma linguagem não verbal, uma análise de 2 imagens, vou voltar um pouquinho só aqui, tá? Uma análise aí de 2 imagens, e a partir daí, né, eu acho que aí cabe toda uma intencionalidade nossa, cabe a nossa prática docente, o material está aí, está articulado, ele agrega, né, questões importantes, ele traz todos os pormenores aí, vamos dizer, de uma sequência, mas quem dá vida a essa sequência é a prática docente, somos nós, né, no nosso contexto de sala de aula. Olhando para essas 2 imagens, eu posso pegar vários caminhos, né, eu posso trilhar vários caminhos, eu posso deixar um caminho livre para que o aluno as interprete, eu posso guiar esse caminho, levando esse aluno a um exercício, né, de curiosidade, de investigação. Eu posso fomentar nesse aluno aí a prática de resolução de problema. Então, essa imagem é a partir dela, né? Dessa linguagem que a gente chama de linguagem não verbal, que eu posso traçar o meu exercício de análise. Pensando, pessoal, que o material em si, tá? O currículo em ação da primeira série do ensino médio, ele já traz todo um diálogo com o professor. E cabe aí, é claro, né, a gente colocar isso na prática na sala de aula. Ele traz, na verdade, a partir dessa linguagem não verbal, um exercício de observação, de descrição, de relato, de registro. Nesse campo da observação, cabe aí trabalhar com o aluno a identificação da imagem, a descrição, pessoal, no sentido de detalhes implícitos e explícitos, a questão do relato, de colocar o aluno para falar da oralidade e do registro, que traz aí a prática da escrita. Então, nesse momento, diante de 2 imagens, eu tenho uma gama de potencialidades aí para, na verdade, fomentar no aluno essa investigação, essa análise crítica. Vamos pensar aqui na identificação da imagem, né? A gente pode pensar que são imagens que fotografam o cotidiano. Uma delas, claro, que vai trazer uma imagem mais rupestre, né, que a gente chama. A outra vai trazer uma imagem mais atualizada, que pode ser uma prática esportiva ou não, né? E a partir dessa imagem, a partir dessa linguagem não verbal, o professor traça o caminho dele para a construção, para o desenvolvimento de conceitos básicos. No caso aqui, dessa situação de aprendizagem, desse momento 2, a discussão está pautada, né, em trazer uma reflexão sobre a questão dos fatores bióticos e abióticos, e depois levar, pessoal, uma reflexão sobre a questão do fluxo de energia na cadeia alimentar. E percebam que essa atividade, ela precisa ter uma intencionalidade, ela precisa ter uma preparação. O professor tem que estar aí, vamos dizer assim, né, munido aí, num bom sentido, de boas perguntas. Então, a gente tem aqui algumas situações que a gente pode colocar para os alunos, né, de reflexão dessa imagem. Então, aqui, ó, mesmo ocorrendo, né, em tempos históricos distintos, o que essas imagens têm em comum? Na sua opinião, o que significa ser carnívoro na natureza? Você consegue correlacionar, né, com uma cadeia alimentar? Explique. Destaque alguns aspectos da ciência e tecnologia nas 2 atividades representadas nas imagens 1 e 2. Podemos afirmar que o ser humano é essencialmente carnívoro? Percebam que a gente está traçando aí questionamentos a partir de uma linguagem não verbal, o uso de uma imagem, e eu estou aí, né, na verdade, possibilitando um olhar, né, para aquilo talvez que o aluno não tenha de primeiro momento. Se eu deixo esse aluno fazer essa atividade de maneira individual, né, ele vai ter uma ideia inicial. Se depois eu jogo isso num coletivo, se eu busco uma socialização com a turma, e se eu busco depois perguntas oportunas que vão suscitar a reflexão desse aluno, a gente tem aí, pessoal, um caminho, um desenvolvimento da tão, né, falada nossa aqui, né, competência leitora e escritora. O que a gente traz aqui nesse momento de reflexão é que quando a gente fala
da questão da leitura escrita, a gente precisa abrir o leque de possibilidades, a gente precisa perceber a amplitude e a dimensão daquilo que a gente está trazendo como reflexão para vocês aqui, para nós, né, enquanto professores. Às vezes fica como se fosse um texto pronto, né, um jargão, né, competência, leitora, escritora, mas a gente precisa também aguçar o nosso olhar e olhar, né, para os materiais oficiais, para os materiais de apoio que nós trazemos para a sala de aula, as oportunidades de desenvolvimento dessa educação integral que já privilegia tantas outras competências. Quando a gente fala, pessoal, na educação integral, já está intrínseco essa leitura de mundo, né? Já está intrínseco essa questão, né, da gente refletir sobre essa dimensão da escrita e da leitura. Em ciências em si, mais ainda, tá? Em ciência, né? Na área de ciência da natureza, acredito que nós somos privilegiados, porque o nosso foco é o pensamento científico. E não existe pensamento científico, crítico, criativo, se não existir a questão da leitura e das possibilidades que essa leitura nos dá. E aí a gente tem aqui, tá? Vocês já conhecem esse rol aqui de habilidades básicas que a gente geralmente apresenta para vocês em nossas formações, que são habilidades básicas para todas as disciplinas. Só que aí eu vou trazer novamente, eu vou ser repetitiva numa palavra. Eu preciso ter a intenção de. Tá? Os materiais existem, os materiais estão aí para serem usados, articulados, aprimorados, colocados dentro de um contexto de sala de aula. O professor, obviamente, tem autonomia dele, tá? Ele vai levar esse material de acordo com aquilo que ele tem no contexto de sala, porém, todo esse material, todo esse movimento, ele perde a essência se nós não tivermos uma intenção com ele. Então, quando a gente olha para esse rol aqui de habilidades essenciais para todas as disciplinas, esse trabalho com as imagens que eu trouxe para vocês agora, de um recorte de uma situação de aprendizagem de biologia, ele permite, pessoal, eu desenvolver a habilidade de inferência de informação, tá? Tanto implícita quanto explícita, porque eu estou falando de um texto, é uma linguagem não verbal, mas é um texto, tá? Eu posso trabalhar, pessoal, a questão da argumentação, da finalidade dessa imagem, né? A comparação das imagens, eu posso trabalhar a relação de textos verbais e não verbais, ou seja, eu tenho aí uma linha, vamos dizer assim, né, de possibilidades, porém que eu preciso ter a ciência dela e me planejar para isso. Não é algo que acontece sozinho, né, ao acaso. Eu preciso planejar. Se eu quero desenvolver no aluno determinadas habilidades, eu preciso de um planejamento. Como eu trouxe no início dos slides, essa situação de aprendizagem, ela traz competências gerais da área, competências específicas da área, habilidades, objetos de conhecimento, e tudo isso precisa estar articulado à nossa prática docente. De que adianta um bom texto, né, se não existe um contexto e um pretexto em relação a ele? Então, é nesse sentido que a gente traz para vocês que toda essa questão reflexiva que nós estamos trazendo para vocês, não só nesse momento de hoje e nem nas ATPCs anteriores, mas em todo momento de formação, às vezes as pessoas podem, vocês talvez não veem sentido de início, mas pense que toda essa reflexão que a gente faz é pensando, né, nesse movimento da aprendizagem na sala de aula. E aí eu trago para finalizar a minha fala, pessoal, uma charge, tá? Essa charge, ela foi publicada aí pelo Carlos Ruas, em homenagem a uma frase aí, a uma fala, na verdade, do Átila Lamariano, que é um biólogo que tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né? E essa charge, ela diz muito para nós, o antes e o hoje, né, da educação, no trato da informação. Então, não vou fazer a leitura para vocês, tá? Cada um faz a sua leitura aí. Vou fazer a minha percepção. Então, a gente tem aqui, estamos mergulhados em informação, nós sabemos disso, tá? E nós sabemos que informação não é conhecimento e que o papel da escola está justamente nisso, né? Aqui fala aí na charge, ensina a gente a nadar,
né? E nesse momento aí de uma gama de informações, esse ensinar a nadar, ele está associado né, a que a gente possa desenvolver em nossos alunos a criticidade, né? Desenvolver a curiosidade, o exercício dela na proposta de leitura, na proposta da escrita. E não só uma escrita, uma leitura de um texto clássico, né? Mas uma leitura de tudo, tá joia? E aí eu trago para vocês, vou deixar aqui só como realmente uma atividade, um exercício para casa aí, o quanto a nossa leitura também está apurada, não no sentido só dos textos de ciências, química, física e biologia, mas no sentido da leitura daquilo que a gente tem na escola, daquilo que os alunos estão agora nos trazendo. Nós temos os resultados aí das APs. Nós, enquanto ciências da natureza, estamos chegando agora, né? Chegando agora a modo de dizer, né, pessoal? Estamos tendo contato com essa oportunidade dessa avaliação de processo e o quanto que nós estamos olhando para esses resultados. Nós sabemos da realidade da escola de vocês, sim, né? Nós estamos na verdade, a gente faz parte desse contexto com vocês, sabemos de todo esse movimento de turma A, turma B, sabemos da porcentagem de engajamento das escolas, mas pensando, né, independente do contexto onde vocês estão aí, o olhar para essas avaliações são oportunas, no sentido que essa avaliação, por mais que ela não atinja o 100% dos nossos alunos, ela nos traz caminhos. Por que eu trouxe isso num contexto que eu estou falando agora de leitura escrita, falando da questão da prática docente em relação aos materiais oficiais? Eu vou só falar para vocês aqui, vou mostrar para vocês rapidamente uma análise, tá? De duas habilidades aferidas na avaliação de ciência da natureza. Eu vou pegar em especial essa primeira aqui, que fala sobre a questão da vacina. E aí a gente tem um percentual de acerto nessa habilidade de 5%. Por que eu trouxe essa reflexão para vocês? O que essa porcentagem me diz? Ah, Alessandra, mas quantos alunos foram avaliados para dar esses 5%, né? Aí cada escola pode ver a sua avaliação, cada escola pode ver aí aquilo que foi avaliado, mas o que isso quer nos dizer? Eu vou voltar na charge, pessoal, em que a informação está aí. Nós estamos mergulhados aí falando de vacina, estamos vivenciando esse momento de vacinação, e quando o aluno é submetido a uma questão sobre vacina, tudo bem que é específica aí, nós temos um retorno bem menor daquilo que a gente espera. Ah, mas tá aí, a informação tá aí, tá na mídia, né? A gente está falando de vacina a todo momento, a Covid trouxe essa discussão à tona novamente, porém isso não está fazendo, o aluno não conseguiu fazer essa ligação, né? Ele não conseguiu tratar essa informação, vamos dizer assim, né? E colocar essa informação, vamos dizer assim, ou traduzir essa informação numa forma de conhecimento. Então, olhar para esses dados é importantíssimo, porque isso abre para a gente um precedente aí de que a gente precisa realmente abrir os caminhos para esses alunos na leitura que ele está fazendo da realidade dele. Quando eu falo leitura, não é só trazer um texto de vacina, né, para esse aluno, é trazer aí para esse aluno uma leitura do contexto atual, daquilo que a gente está vivenciando. Então, às vezes a gente busca por N materiais, né, busca por N estratégias, e as estratégias estão aqui, aos nossos olhos, que são nossos materiais pedagógicos oficiais, são as avaliações aplicadas interna e externamente, que nos dão esse retorno aí e nos guiam, vamos dizer assim, para uma prática exitosa dentro da realidade de cada um, tá bom? Bom, a minha fala fica aqui, passo a palavra para o Zé. Zé, desculpa se eu ultrapassei o tempo aí, e peço desculpa também, pessoal, para a questão desses percalços aí, né, que a gente tem da internet. Deixo aqui, né, o nosso desafio, que é nos tornar, né, e tornar o aluno leitor. Zé, é com você. Muito obrigado, Alessandra. Bom dia a todos.
Muito bom estar aqui com vocês novamente para esse momento de formação. Então, dando seguimento, pessoal, a gente vai pensar, como já foi dito aí pela Alessandra, na competência leitora e escritora como parte integrante da nossa área de atuação, né, como docente, e analisar, né, como a situação de aprendizagem ela pode nos proporcionar a abordagem desse aspecto. Tá? Para isso, a gente vai trabalhar, então, a mesma situação de aprendizagem que a Alessandra citou, né, nas falas dela, só que agora na perspectiva do ensino da química. Tá? E com isso a gente quer perceber o quanto os processos de leitura e escrita eles estão presentes nos materiais que a gente tem em mãos. Tá? A nossa ideia de hoje, de uma maneira bem simples, é derrubar alguns mitos que a gente tem, que às vezes a gente cria, no sentido de que se a gente der atenção a essas competências, né, tanto a competência leitora quanto a competência escritora, nós vamos travar a aprendizagem do nosso componente, né? Muitas vezes esse é o nosso sentimento, né? A gente demora um pouco a perceber como tudo isso faz parte, sim, do nosso trabalho, né? E a gente precisa perceber isso, que a leitura e a escrita, elas são alicerces do nosso trabalho, né? Tanto dos nossos componentes quanto de qualquer outro, né? Elas são parte integrante de tudo isso, tá? O nosso trabalho, ele está pautado em cima dessas competências. Se a gente for parar para pensar aqui de uma maneira geral, constantemente a gente trabalha, por exemplo, a leitura de símbolos, de gráficos, de tabela, enunciados, né, que de alguma maneira trazem para o estudante uma determinada situação, problema que ele vai atuar, né? E aí, o quanto a dificuldade na leitura desses itens dificulta o nosso trabalho, dificulta o avanço, né, do aluno, o desenvolvimento do aluno. Uma vez que o aluno tem a dificuldade, por exemplo, em reconhecer um símbolo, para a química isso se torna um problema imenso, né? Porque é um componente recheado de símbolos, né? E gráficos, enfim. Tá? Agora a gente precisa entender que eu só trabalho com esse tipo de leitura, eu tenho alguma outra possibilidade, né? Eu estou engessado aqui. Então, por meio dessa situação de aprendizagem 1, né, que ela é a mesma lá que a Alessandra falou, e que tem essa temática, né, matéria e energia, tecnologia e linguagem científica, o objetivo, né, o objeto de conhecimento dela, transformação química, tanto nos fenômenos naturais quanto nos processos produtivos. Tá? Ela é, né, claro, do currículo em ação, da primeira série, e aí a gente vai, então, passar por essa situação e perceber quanto de leitura, quanto de escrita, né? O quanto a competência leitora e escritora está presente nessa situação, nesse momento de aprendizagem. E aí a gente pode associar com vários outros, né? A leitura e a escrita, ela está presente em vários momentos do nosso trabalho, em vários locais desses materiais, tá? Então, são 3 as habilidades que a gente vai ter nessa situação como um todo, né? E aí, eu não vou fazer a leitura das 3 habilidades, mas se a gente observar, né, durante essa situação, quais são as ações, o que o aluno tem que conseguir? Olha ali, entre outras coisas, né? Analisar, representar, interpretar, avaliar, né? Como o aluno vai conseguir obter essas determinadas habilidades, né, se ele não tiver a competência leitora? Como eu vou analisar algo se eu não consigo fazer uma leitura clara daquilo? Né? Como eu vou representar alguma coisa, né, algum conceito, se eu não sei, né, descrever, eu não sei escrever, eu não sei construir aquilo de alguma forma? Né?
E aí a gente percebe, e aí chama bem a atenção, inclusive, que lá na última, né, que a gente tem essa associação, competência leitora com texto, né, ele coloca lá interpretar textos, né, e aí associa com o nosso ramo de estudo, né, com a química, com a ciência de um modo geral. Tá? Então, a proposta de ensino de química para essa situação, ela deixa bem claro que, juntamente com aquilo que eu estou propondo de química, eu também estou trazendo para o aluno uma grande oportunidade para ele desenvolver essas duas competências, né? Que a gente precisa de vez romper a ideia de que ela só faz parte lá de linguagens, né? Não, ela perpassa todos os momentos de estudo. Tá? Pode passar para o próximo. Essa situação de aprendizagem, ela está organizada em 5 momentos, né? Então, e aí, durante cada momento, o aluno ele vai realizar algum tipo de tarefa, ele vai realizar algum tipo de movimento, e aí a gente vai perceber que em cada um deles, a gente acaba oportunizando para o aluno o desenvolvimento das competências, né? Leitora e escritora. Então, no momento 1, que são as transformações, o aluno vai fazer uma reflexão em cima da leitura de algumas imagens, né? Como a Alessandra colocou lá no momento 2 dela. Então, aqui também a gente vai fazer uma leitura e, posterior a essa leitura de imagem, a gente tem a indicação da realização de um bate-papo, um debate, para que os alunos troquem as informações, né? Então, olha aí, a leitura, oralidade surgindo e potencializando, né, a aprendizagem da química. No momento 2, é um experimento, né? Então, o aluno vai executar esse experimento e vai observar aquilo que está acontecendo para depois elaborar algumas hipóteses em cima disso, né? Então, ele vem construindo todo o conhecimento e aqui, então, ele faz essa leitura do experimento e coloca, né, suas conclusões ali. Então, a gente percebe claramente que a leitura desse experimento, a leitura dinâmica daquilo que está acontecendo, ela precisa acontecer aqui, tá? Para que depois o aluno consiga ter subsídio para colocar as hipóteses, né, relatar de maneira legal aquilo que aconteceu. No momento 3, chamado de processos produtivos, aqui o trabalho já vai ser voltado para pesquisa. Então, a sugestão aqui é que o aluno pesquise alguns processos industriais, especialmente da região que ele mora, né, da região que ele está, e depois dessa pesquisa, ele apresente esse conteúdo pesquisado, né, essas informações pesquisadas, com os demais colegas de sala. Tá? Então, de novo, né, pesquisar. Para achar algo interessante, relativo com aquilo que ele está estudando, ele vai precisar procurar, de repente, mais de um site, em vários livros, selecionar algo, né, que tenha a ver com aquele momento, né? Porque às vezes a gente encontra coisas muito complexas, às vezes a gente encontra coisas que estão abaixo daquilo que a gente pode desenvolver naquele momento. Então, a leitura em si, né, a forma com que o aluno vai fazer essa pesquisa, importa muito para a qualidade daquilo que vai ser feito, tá? E depois termina, então, com essa questão da exposição oral, né? Então, eu tenho a leitura, eu tenho depois a escrita daquilo que eu selecionei e depois eu tenho o compartilhamento disso de maneira oral. Então, olha como que esse processo está todo voltado, né, para essas duas competências que a gente está citando aqui. O quarto momento é organizando as ideias. Aí, aqui, a sugestão, né, o pedido para os alunos, é a construção de mapas conceituais, fluxogramas, por meio de algumas palavras que têm a ver com todo esse processo que ele veio construindo. Né? Então, aqui ele vai colocar a competência escritora a serviço do aprendizado aqui da química, né, pegando aquilo que ele fez de leitura. Tá? Então, ó, são 4 momentos aqui, o quinto daqui a pouco vem, mas que a gente percebe claramente que eu tenho esse viés, né, de leitura e escrita em todos esses momentos.
Agora, o que a gente quer trazer aqui, né? O material, ele conduz para esse caminho, mas quem vai realmente fazer essa aprendizagem acontecer, né? Fazer com que a competência leitora realmente seja absorvida em cada parte desse processo, somos nós, professores, né? A maneira como eu vou conduzir cada um desses momentos é que vai possibilitar ou não, né? Vai potencializar ou não a obtenção das competências leitoras e escritora, né? E a gente já pode fazer uma relação, né? Se o aluno não tiver muito bem essas duas competências, provavelmente na parte da química, né, que a gente gosta de frisar aí, como professor de química, eu vou ter várias lacunas, né? Porque se o aluno não leu bem em cada uma dessas etapas, ele não conseguiu assimilar bem os conteúdos, né, os objetos de estudo ali do componente de química, tá? Então, é fundamental o nosso trabalho em cada um desses momentos para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. E aí a gente traz destacado aqui, né, o grande destaque dessa situação é esse aqui, o quinto momento, que aí ele vem para romper de vez, né, com essa divisão que a gente tem entre componentes, uma poesia feita para auxiliar no ensino da química, auxiliar no ensino de ciências. Então, olha que grande oportunidade que a gente tem de oportunizar algo novo, né? Porque às vezes é um choque para nós e para o aluno certamente também vai ser, né? A primeira coisa que ele vai notar é falar, nossa, poesia aqui em química? Sim, por que não? Por que eu não posso utilizar desse artifício, desse recurso textual para promover o ensino de química? Eu posso e devo, né? E a partir da leitura dessa poesia, a gente vai abordar os conceitos que foram utilizados, né, que foram aprendidos, desenvolvidos durante essa situação 1. Tá? Então, essa poesia, ela vem como um fechamento, é quase como se fosse um diagnóstico desse percurso todo. Tá? Pode clicar, pode dar sequência, e aí, se a gente for lá no manual do professor, no caderno do aluno, e olhar para esse momento 5, nós vamos perceber o seguinte, claramente a intenção, que está lá, está descrito, né? Não é uma coisa que nós estamos inserindo, ele já está lá, que a proposta é que o aluno leia a poesia, né? E é uma oportunidade para ele ter acesso à poesia, né? Porque a gente sabe que a boa parte dos nossos alunos não tem tanto contato assim, e é uma coisa tão bacana, né? Que até às vezes nós mesmos não temos tanto contato. Depois de ler, a intenção é que ele reflita sobre esses dizeres, né? Sobre esse montinho de palavras que a gente tem ali. E essa reflexão, pensando, a gente quer que ele associe essa poesia a todo o percurso que ele fez, né? Porque a poesia ela vai oportunizar esse diálogo, né? Com aquilo que foi feito, pensado para essa situação. E a partir daí, ele vai identificando, então, os conceitos que estão claramente descritos aí na poesia, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar que os nossos alunos têm dificuldades de reconhecer num texto aquilo que é explícito, né? Que está na cara dele. Tem bastante. Muitos alunos têm dificuldade. Então, olha aí como que a gente está colaborando, então, para sanar uma dificuldade histórica da nossa diretoria, e eu acho que creio que da maioria das diretorias de ensino, né? E das nossas escolas. E também, além do explícito, que ele se aprofunde, né? Dá oportunidade para o aluno enxergar algo que está além, né? Que ele vai precisar buscar na mentezinha dele, durante tudo aquilo que ele construiu, para enxergar algo, né? Então, olha que quanta possibilidade a gente vai ter aqui de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, o que a gente traz, então? Explore o material, né? Se eu explorar bem, se eu colocar a intencionalidade que a Lê falou, que o Heretiano falou, a serviço do aprendizado de química, de física, de biologia, de ciências, de matemática, enfim, a gente vai estar contemplando, sim, a competência leitora-escritora.
tá? Não é algo engessado, né? Claro que se a gente consegue e tem oportunidade, a gente pode oportunizar coisas novas, diferentes para o nosso aluno nesse sentido, tá? Se você tem oportunidade, se você tem algum recurso, leve para o aluno, né? A gente sabe a dificuldade que a gente tem com relação à leitura. Principalmente nós, né, da área das ciências, se pega um artigo científico, que é uma leitura um pouco mais complicada, geralmente artigos longos, isso se torna um terror, né? Porque o aluno, ele só de bater o olho, ele já trava, e aí se o aluno trava, a gente não consegue seguir, né? Então se torna um monstro para o nosso trabalho e para o desenvolvimento dos alunos de modo geral, tá? Então, para finalizar, eu trago essa leitura que eu achei interessante, né? E aí a gente traz de verdade, né, o nosso sentido em tudo isso. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede, né, do Carlos Drummond de Andrade. Então, os nossos alunos, boa parte deles não tem essa sede, não tem esse prazer, não tem essa abertura para as leituras diversas, né? Então aqui eu estou falando englobando tudo, seja a leitura de uma imagem, né? Se eu pegar a imagem lá da primeira situação e a minha intervenção não for bacana, o aluno vai olhar e falar, é fogo no carvão, é um carro velho enferrujado, né? Que é o que está ali. Mas eu preciso conduzir o aluno a uma leitura de verdade além, né? Eu preciso ir além daquilo que eu estou vendo, eu preciso ir além, né, do meu texto ali, eu preciso realmente fazer uma boa leitura, né? Então, que nós sejamos fonte de inspiração para os nossos alunos, tá? Para que eles consigam, de verdade, perceber e valorizar a leitura e perceber o quanto a leitura é fundamental para o entendimento de mundo e certamente para a transformação social que a gente tanto precisa, né? Quantas escolas que a gente tem em comunidades pequenas, que tem uma realidade dura, né? Certamente, com alunos com uma competência leitura bem absorvida, com alunos que têm uma competência escritora bem absorvida, vai acontecer uma maior facilidade para que a gente consiga, então, fazer essa transformação, tá bom? Era isso que eu tinha nesse momento para vocês, espero ter contribuído nesse momento, e agora eu passo a palavra para a Ana Cláudia. Ana, tá aí? Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Ana Cláudia, PCNP de História, e hoje eu vim aqui falar rapidamente para vocês sobre a trilha antirracista, né, que contempla aí as ações da ERER, que é a educação para as relações étnico-raciais, né? As escolas já fazem todo esse movimento, né, há algum tempo, e pelos registros já percebemos que houve trabalhos de forma interdisciplinar, que é o propósito, né, dessas ações, trazer esse tema para todos os componentes curriculares, e lembrando também que ele está presente nos currículos de todas as áreas. Mas eles liberaram já o local de prova? Sabemos que ele é um tema bem sensível, né, que muitos têm receio ainda, né, para tratar esse tema, porque ele gera controvérsias e até mesmo a ideia, né, de que ele interessa apenas aos afrodescendentes. Mas nós, educadores, sabemos que a escola, por ser um espaço coletivo, plural, multicultural e de diversidade social, né, onde os gestores e os educadores devem estimular atitudes mais inclusivas e o respeito às diferenças, né, porque o silenciamento, né, frente às situações de preconceito e discriminação, ele pode ser considerado como conivência, né? Então, é fundamental buscar maneiras aí para lidar com esse tipo de conflito, tá? Então, o que é uma educação antirracista? Vou fazer uma breve narrativa aqui, tá? Ela é pautada aí na aplicação das legislações e normativas vigentes, então devemos nos apropriar aí dos conceitos, né, e compreender, principalmente compreender para nos posicionarmos eticamente enquanto indivíduos e cidadãos numa sociedade democrática, para também termos condições da aplicação da legislação, ficando claro aí nesse contexto da educação, né?
também é o reconhecimento que a gente tem que ter do racismo estrutural e os seus impactos. A gente deve atuar aí na sociedade como cidadãos reflexivos, né? E pessoas dotadas de consciência e saberes com argumentos bem direcionados para tentar reduzir aí esses impactos, tá? E as práticas, né, que desconstruam aí esses preconceitos e discriminações e a valorização da diversidade também, né, em todas as dimensões. Então, a valorização da diversidade aí tanto na questão cultural, como no conhecimento dos saberes, dos autores que a gente lê, né, o que a gente assiste aí na TV, os filmes, as novelas, né, ter essa diversidade em nosso olhar, tá? E vou falar para vocês aí, né, as leis que promovem aí essa importante mudança da perspectiva na educação do país, né, ela entrou em vigor aí, né, com a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. A Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, tá? Ela estabelece aí as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino, né, a obrigatoriedade dessa temática aí da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então, essas leis aí, elas instituíram no âmbito da educação básica a obrigatoriedade sobre esse ensino da história e cultura afro-brasileira e cultura indígena, tá? E essas legislações, elas encontram aí as suas bases na LDB, a Lei 9394/1996, né, que já regulamentava aí sobre a importância dessa abordagem curricular, resgatando aí, né, as contribuições desses dois grupos nas áreas social, econômica e política pertinente aí à história do Brasil, tá? Então, nessa lei aí, tá, inclui aí o estudo, né, da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro, né, e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando aí as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes aí na história do Brasil. Então, aí, em 2003, a legislação, ela falava da obrigatoriedade do trabalho com a temática da história e cultura africana e cultura afro-brasileira. Aí, em 2008, ela é atualizada, né, para também colocar como obrigatório aí o trabalho com a cultura e história indígena, tá? E ministrado aí também, né, no âmbito de todo o currículo escolar, né, em especial as áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, essa temática, ela tem que ser ministrada aí no âmbito de todo o currículo escolar, né? E a legislação diz aí que o trabalho, em especial, é das áreas de artes, literatura e história brasileiras. Mas ela fala em especial e não unicamente, tá? Por isso que sempre falamos da importância de trabalhar em todos os componentes aí curriculares, né? Inclusive matemática também, né? E para trabalhar a educação antirracista, não é só falar sobre o racismo. A temática, ela aparece de diversas outras formas, né? Para se repensar aí no sentido da representatividade e de todos os componentes curriculares aí que eles podem trazer todos esses referenciais, tá? Vocês desculpem eu estar falando meio rapidinho aí, gente, mas é por conta do horário aí para não atrapalhar vocês, tá bom? Então, aqui nesse outro slide, para a gente ver aí que para regulamentar essas leis 10.639 e 11.645, a gente lembra que é importante pensar nos documentos que nos dão base, que norteia aí os processos de reflexão, planejamento e prática pedagógica, tá? Que na escola aí, pensar nesse documento, nós temos esse documento aí, ele tem na escola, já vi ele há muito tempo, né? Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Essa obra é uma coletânea de textos, ela foi coordenada por vários autores, muitos professores ajudaram na elaboração. Ela é dividida em 7 ações, e 7 sessões, desculpa, e essas sessões, elas apresentam referências bibliográficas, né, que possibilitam aí uma vasta literatura nas diversas temáticas, tem na escola, viu? Outro também seria
as diretrizes, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, assim que instituiu a Lei 10.639, esses dois documentos já foram elaborados aí para regulamentar a alteração, né, que essas leis trouxeram aí na LDB 9394, tá? Então, as diretrizes curriculares aí, tá? Ela vem também para embasar aí o nosso trabalho, tá? Na escola. E falando rapidinho aí das diretrizes, ele é um documento federal feito pelo MEC, ele foi divulgado, né, no ano de 2004, logo após a promulgação aí da Lei 10.639, e é nela, né, nessas diretrizes também que devemos nos basear para implementar essa temática na sala de aula. E ela traz aí 3 princípios para a gente: a consciência política e história da diversidade, o fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e discriminações, né? Então, é importante a gente lembrar de não falar apenas na perspectiva do racismo, né? Que existem outras perspectivas também que são importantes para repensar e desconstruir aí o que a gente tem, né? Sobre o racismo estrutural. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Nós somos conscientes aí também dos limites, né, e das dificuldades que tem esse trabalho para trabalhar com essa temática, né? Mas a gente tem o propósito de instaurar na escola, né, a criação de um ambiente propício ao respeito, às diferenças e à valorização da diversidade, a história e a cultura negras com a dignidade que lhes é devida, né? Então, essa proposta, ela apresenta aí um desejo de diminuir a distância entre o discurso bem intencionado e o que efetivamente se pode fazer, né? É o discurso entre o discurso e a prática cotidiana, tá? Então, a partir dessas reflexões aí, acreditamos poder contribuir para uma educação geradora de cidadania, atendendo e respeitando aí as diversidades, tá? Então, aqui, coloquei para vocês apenas um recorte, né? Tem um recorte da planilha com os títulos dos livros que foram entregues aí às escolas, né? Apenas um recorte, porque tem bastante títulos aí, aumentando o acervo nas escolas sobre o tema, né? Eles chegaram desde o primeiro semestre aí, para vocês terem aí os subsídios, tá? Para trabalhar aí esse tema. Eles estão aí à disposição na sala de leitura, vocês podem procurar pelos responsáveis, ou a escola que não tiver a sala de leitura e tiver a biblioteca, tem aí os PCs também que podem ajudá-los, tá? Novamente, peço desculpa aí, né, da minha fala, que ainda tem pessoas para acrescentar aqui da equipe. Eu agradeço vocês, professores, pela atenção, e agradeço também aos PCNPs, né, das áreas de Ciências Humanas e Matemática, por me ceder aí esse espaço para dar essa palavrinha com vocês, ok? Muito obrigada e passo a palavra. Muito obrigado, Ana. Então, a gente chega agora no finalzinho da nossa TPC, com as últimas informações, como sempre, tá bom? A primeira delas, a gente pede que vocês ajudem, né, motivem os alunos a realizar a prova da CUCO, que está online, e o prazo termina dia 17, amanhã, tá? Então, a gente não tem previsão de prorrogação desse prazo. Então, é importante que a escola se movimente para que os alunos consigam, né, tenham a possibilidade de realizar essa importante avaliação, né? Eu não sei se chegou o PPT para todo mundo, para mim não. Está compartilhado, Irê? Pois é, estou compartilhando, mas eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Aí saiu. Certo. Isso, agora chegou para mim.
Então, outro lembrete importante é que a AP do terceiro bimestre, a aplicação dela já está em curso, né? Então, do dia 14 ao dia 24 de setembro, elas estão disponíveis para ser realizadas na sede, né? Então, a gente pede que vocês auxiliem nas escolas, ajudem a que esses alunos, a totalidade, né, dos alunos realizem a AP, devido à importância desse instrumento avaliativo. A gente, por vezes, tem alguns percalços aí com o sistema, mas é importante que a gente se esforce nesse sentido, tá? Esse material vai ser disponibilizado, então, a tabelinha aqui, né, com aquilo que vai ser aferido na avaliação vai estar presente, e aí, então, vocês podem ter acesso a essas habilidades, né, e marcos que vão ser abordados na AP. Na sequência, a gente fala um pouquinho do site do Núcleo Pedagógico, tá? Fica o convite para vocês, sempre que necessário, darem uma passadinha por lá, né? Esse material de ATPC e vários outros, né, estão sempre presentes lá. O site é constantemente atualizado. Então, dá uma passadinha no bit.ly/estudo Sertal, tudo maiúsculo, e certamente... Eu mandei foto para a Lígia, ela falou para pôr não mesmo. O microfone aberto. E certamente, se precisar de algum documento, alguma informação, vocês podem encontrar por lá, tá bom? Lista de presença, ela vai estar disponível agora, né, já nos grupos, até às 21 horas. Como a Alessandra bem disse, a gente vai ter uma questão para vocês colocarem a experiência de vocês, que serve para nós como subsídio também, né, e aprendizado. Quem quiser e puder também já pode apontar a câmera do celular no QR Code, né, e já responder a avaliação e também a lista de presença, que é muito importante. E é isso, então, né, a gente está sempre junto, estamos sempre juntos, né? O nosso trabalho é assim, a gente não consegue caminhar sem a ajuda um dos outros, e o nosso intuito, é claro, desde sempre, é abraçar, pegar pela mão cada um dos nossos alunos e conduzi-los da melhor maneira possível para o desenvolvimento, né, para a formação integral. Espero que essa TPC tenha contribuído de alguma forma, né, com cada um de vocês, com o trabalho docente de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração, boa tarde. Passo a palavra, então, para os demais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo espaço. Tchau.